Oi, gente, sim, voltamos. É que agora há pouco só foi a abertura, né? Ó, o meu convidado é meu colega de profissão. É apresentador, jornalista, apresentador e dos bons. E nem tô fazendo média, não. Eu tive um convívio com ele por 4 anos. Na Câmara Municipal de Cuiabá. Ah, você já deve estar... então é fulano, é ciclano. Não. Ó, eu tô indo ao encontro do meu convidado. Combinei de buscá-lo aqui na Câmara Municipal. Deixa eu ver, lá está meu convidado. Por favor, Iago, me dê a nossa câmera da frente, por gentileza. Potência. Aí está o meu convidado. Rapaz. Aí está ele, Toninho de Souza. A você do meu Mato Grosso. Um forte abraço. Esperando você colocar o cinto aí, Potência. Já está aqui. E aí, Potência? Bem? Tranquilo? Graças a Deus, na santa paz. Tá cheiroso. Não mudei de gosto, não, tá? Pô, eu sei disso. Esse tempo aí que você tá sumido, você andou gostando de outras coisas, né? Ô, Toninho, desculpa começar assim, mas é que com você eu me sinto em casa. Eu tava dizendo pra amiga e pro amigo, antes de te buscar, ó, eu tô indo ao encontro do meu convidado, ele é apresentador e dos bons, te dei essa moral. Muito obrigado. Tal. E tive um convívio bom com ele de 4 anos. E aí permite que eu chegue assim brincando, mas é tudo com respeito, certo, Toninho? Obrigado, Pop. Ó, primeiro obrigado você de ter aceito o convite de gravar comigo o Papo é Pop. Esse é um quadro que a gente tenta aí extrair do convidado história de vida. Você tem muitas, Toninho? Rapaz, eu tenho uma história de vida assim que eu agradeço a Deus. Eu digo sempre que dificuldade eu tenho desde o nascimento, mas a minha história de vida, ela é de agradecimento a Deus. É uma história de vida de vitória, e eu sempre faço dessa história de vida algo de agradecimento a Deus. Eu acho que nós temos que... Eu sempre digo o seguinte, Pop, as pessoas, nós estamos dentro de um carro e as pessoas sempre olham, como nós estamos num carro, a vida assim, do retrovisor pra frente, aliás, a fachada? Do para-brisa pra frente. Só a fachada. Esquecem de olhar o retrovisor. Você pergunta para uma pessoa hoje, como é que tá a sua vida? Só reclamação. Dificilmente a pessoa agradece a vida. Então, a pessoa hoje tem casa para morar, tem carro e tá reclamando. Ela não olha um retrovisor para ver a vida dela 5 anos atrás. Se ela olhar a vida dela 5 anos atrás, se olhar o retrovisor aqui, vai agradecer a Deus. Ela tem que agradecer muito. Eu concordo. Então, eu deito para dormir agradecendo a Deus, acordo agradecendo a Deus, porque eu valorizo muito a minha vida. Deus é fantástico comigo. Você nasceu aonde, Toninho? Eu nasci num lugarejo chamado Planalto da Serra, interior de Mato Grosso. Ah, você nasceu aqui no Mato Grosso? Aqui no Mato Grosso. É Planalto... Planalto da Serra. E como é que você veio parar aqui em Cuiabá e o que é que te trouxe aqui? Pop, é o seguinte, minha mãe era uma agricultora muito pobre, e aí ela teve 8 filhos. 8 filhos? 8 filhos de pais diferentes, cada um de um pai diferente. Os 8, Toninho? Os 8. E aí o meu pai foi um garimpeiro que passou na região, plantou uma sementinha e foi embora. Minha mãe, muito pobre, ela não tinha condições de criar os seus filhos, ela foi dando um filho para um parente, um filho para outro parente, e eu fui um dos poucos que fiquei com a minha mãe. A minha mãe morreu e eu, pequeno, fiquei sob a responsabilidade. Tinha que idade? Eu devia ter lá uns 3, 4 anos de idade. Criança de tudo. Criança. E aí eu fiquei sob a responsabilidade do meu irmão mais velho. Mas ele recém-casado, acho que ele não queria ter aquela responsabilidade de criar esse irmão. Ele trabalhava numa fazenda, era gerente de uma fazenda. Isso lá em Planalto da Serra? Lá em Planalto da Serra. E aí o proprietário daquela fazenda, eu acho que vendo aquela dificuldade dele, falou, olha, me dá esse menino que eu vou criar. Eu acho que o meu irmão pensou mais ou menos o seguinte, que alívio, né? Fica com essa encrenca aí.
E eu fiquei sob a responsabilidade daquele fazendeiro. Fui criado ali, eu tinha minhas tarefas de dar comida para porco, para galinha, molhar planta, tinha aquelas samambaias, né? E eu fiquei ali. E aí, com 9 anos de idade, esse meu pai que me criou, ele ia saindo na porteira da fazenda, ele deu ré e disse o seguinte: Branco, que era meu apelido de infância, arruma todas as suas coisas que você vai embora para Cuiabá. E eu fui, peguei as minhas coisas, dava mais ou menos o seguinte: 2 sacolas de supermercado, eu coloquei as minhas coisas. Era tudo que você tinha? Era o que eu tinha. E vim embora para Cuiabá. Qual era o meu objetivo? Ele tinha um sogro dele que morava sozinho em Cuiabá e precisava de uma companhia. E eu vim embora para Cuiabá para morar junto. Rapaz, lá você foi para outra casa, outra família. E eu vim para Cuiabá. Eu vim para Cuiabá, então eu limpava a casa, fazia comida. Ali eu tinha 9 para 10 anos de idade. E nesse intervalo eu estudava. Foi a chance que mudou a minha vida. Que legal, Toninho. Porque aí eu vim para Cuiabá, comecei a estudar. Poxa. E eu tive a oportunidade de mudar a minha vida. Poxa, que legal. Senão você estaria... Legal mesmo. Senão você estaria lá... Não que seja demérito, mas estaria lá cuidando do boi, cuidando... Na vida rural, né? Eu seria peão de fazenda. Pronto, definiu. Seria um peão de fazenda. Peão de fazenda, tratorista, algo nesse sentido. Esse senhor que te criou, ele é vivo ainda, Toninho, aqui em Cuiabá? Ele é vivo, e eu tenho o privilégio aí de ter a convivência, de cuidar, né, de toda a família, né? É a minha família, então nós convivemos juntos. Com ele você ficou até quanto? Até que idade você ficou? Até que idade não? Quanto tempo você ficou nessa família? Uns 10, 20 anos? Pô, eu fiquei até 14 anos de idade e depois eu decidi por conta própria tocar a minha vida. Mas com 14 você foi morar sozinho? Fui morar sozinho. 14 anos de idade? 14 anos. Rapaz, o que pensa um guri de 14 anos de idade? Eu já trabalhava. Já era homem, né, velho? Já tinha homem. Responsabilidade, né? Eu era office boy de uma empresa, já tinha condições de morar sozinho e eu decidi tocar a minha vida. Você casou novo, Toninho? Eu casei com 17 anos de idade. Você, 14 você foi morar sozinho, com 17 você casou. Casei. Primeiro filho seu, você tinha? 18 anos de idade. Caraca! Tudo muito cedo, cara. Tudo muito cedo. Tanto é que os meus filhos hoje, a gente tem uma convivência, a vantagem é essa, né? Não, sim, eu os conheço há algum tempo. Desculpa a intromissão, tá? Eu sei, um é piloto. Um é piloto. O outro... Fala aí. É nadador. Isso, nadador e ganha medalha e tal, eu vi. É verdade. E agora eu tenho a Virgininha, que é a rapa do tacho. É a tua caçula, né? A minha caçulinha. Ô Toninho, aí você tá me dando aqui um caminho que você percorreu. Você acha que as pessoas, no geral, quando você tá lá apresentando um programa que transita pelo policial, desde o bairro, quando você tá na Câmara, você acha que alguém faz ideia, cara, de que você... da tua vida assim? Olha, eu acho que não, Pop, porque as pessoas julgam muito o presente, momento, né? Por exemplo, hoje vem o Toninho de Souza numa caminhonete Hilux SW4. Eu, Pop, quando eu namorava a minha primeira esposa, eu morava numa república no centro de Cuiabá. Muitas vezes eu tinha o dinheiro de ônibus até ali no Verdão. E eu ia de ônibus e eu voltava a pé, porque eu não tinha dinheiro para vir de ônibus. Eu acredito. Do Verdão até onde eu morava, no centro de Cuiabá. Quantas vezes eu andei a pé em Cuiabá? Quantas vezes, Pop, eu almoçava e eu não jantava em Cuiabá, naquela vida difícil. Hoje eu tenho condições de morar numa casa boa, de andar num carro bom. Quando eu casei, eu morei de aluguel durante vários anos. Eu consegui comprar a minha casa própria em 1996. Quando eu casei, eu comprei uma cama, um guarda-roupa, eu não tinha televisão. E já estava em TV? Já estava em TV. Eu não tinha televisão. Aí, com 3 meses, a minha cama quebrou.
Você tem uma ideia, né? Ai, Casal jovem, né? Casal jovem. Eu dormi num colchão jogado no chão pelo menos uns 4 anos. Ei, rapaz, eu acredito. Pelo menos uns 4 anos. Então hoje as pessoas veem você andando numa caminhonete boa, morando numa casa boa, te julgam pelo presente. O teu olho tá brilhando exatamente pelo tempo que você lembra, tal, né? Exatamente. Porque tem uma música que diz assim: é bom olhar pra trás e admirar a vida que soubemos fazer. Então você se orgulha, obviamente. E você transfere isso pros seus filhos, Toninho? Os meus filhos têm plena consciência disso. Um dia eu estava conversando com meus filhos e o mais velho, nós estávamos numa lanchonete. 22, né? O mais velho, né? O mais velho está com 24. 24 fazendo 25. Ah, é, homem, já. E aí, ele contando o seguinte, que nós fomos na casa da tia dele, e aí ele lembrou do Natal, que ele ia na casa da tia dele e ele brincava com aqueles presentes dos primos dele. E aí ele contando os detalhes, aquela bicicleta, aqueles presentes bonitos, né? E que ele achava o maior barato aquilo, que ele tinha vontade de ter aqueles presentes. E aí ele chegava em casa, não tinha nada daqueles presentes. E ele contando pra mim, ele já tinha lá uns 21 anos de idade, ele começou a chorar. Naquela idade ele chorando. Você emocionou, poxa. Emocionou, lembrando do passado. Claro. Então pra você ter uma ideia, né? Mas isso é bom. Ele já com condição, é por isso que eu falo no começo da nossa conversa, de você estar num carro, olhar do para-brisa para frente. E muita gente esquece de olhar no retrovisor. Então eu, na condição de hoje, pô, eu jamais esqueço de todos os dias olhar no para-brisa e ver o meu passado. Toninho, eu tava vendo uma foto no WhatsApp. Tira aquela foto, cara, de verdade, vai te dar problema. Qual? Você colocou uma foto com a camisa do Flamengo. Não pega bem, não pega. Você assustou? Ué, o que o Pop tá falando? Não pega bem, cara. Eu vi lá, fui mandar uma mensagem, aí você tá com a camisa do Flamengo, não pega bem. De verdade. Isso é um orgulho, rapaz. Você tem esse defeito, Toninho? Eu sou flamenguista, Pop. Provoquei. Eu cresci o seguinte, a minha consciência política, consciência de cidadão, eu cresci. Eu sou o privilégio dos anos 80. E aí é o seguinte, eu tenho um orgulho dos anos 80. Aquele Flamengo fantástico dos anos 80. Aí eu preciso reconhecer que é verdade. A década de 80 de Ayrton Senna, a década de 80 da música brasileira. Então foi uma década fantástica para o mundo e especialmente para o Brasil, né? Você tem razão. Mas aí falando do Flamengo especificamente, o Flamengo ganhou tudo na década de 80, não é? É verdade. Ganhou do Brasil, ganhou o Campeonato Brasileiro, tudo que se tinha de competição. Era um timaço, né, Toninho? Na década de 80 foi o Flamengo. Você chegou de ver esse time ao vivo? Não, ao vivo não, só pela televisão. Pop, aquele gurizinho, pobrezinho, não tinha... Era a fase do fome zero, as coisas não estavam... Não tinha condições de... Não estava ainda fazendo, você é do meu Mato Grosso. Não tinha condições de ir ao Verdão, imagina o Rio de Janeiro. Seus filhos são flamenguistas, Toninho? São flamenguistas, foram bem doutrinados. Que isso? Mas será que um deles não tem a camisa do Vasco embaixo do colchão? Não tem não. E acontece o seguinte, sabe como é que eu fazia com os meninos? Eu pegava o seguinte, nasceram, plaquinha do Flamengo no quarto de cada um, camisetinha do Flamengo. Que absurdo! E aí o seguinte, eu pegava aqueles vídeos do Flamengo da década de 80 e eu mostrava pra eles, esse é o Flamengo. Passava um ano, eu mostrava lá vídeo. Esse é o Flamengo. Esse é o Flamengo. Passava mais um tempo, esse é o Flamengo. Ô, Toninho, o vídeo na televisão. Mas quando eles cresceram, eles não falaram, papai, que saudade daquele. Ei, rapaz. E aí o seguinte, ficou aquela paixão do Flamengo. Óbvio, rapaz, crescer e vendo isso aí, não tenha dúvida. Aí eu tenho que concordar. A gente brinca de esporte e tudo. Ô, Toninho, você tava falando agora há pouco, você tem uma nenezinha, né? Tenho, Virgininha. Mas ela logo que nasceu, te deu um susto, você na tua esposa, vida. né? Eu me lembro, você
obviamente cabisbaixo e tal. O que aconteceu, hein, Toninho? Você pode falar? Pop, foi uma doença chamada transposição de grandes vasos. São veias invertidas no coração. Nós identificamos esse problema, a medicina está avançada, identificamos esse problema antes do nascimento dela. Ela tinha que nascer e fazer imediatamente a cirurgia no coração. Desculpa. Ela nasceu, já foi diagnosticado isso, Toninho? Antes de nascer, no ventre ainda, foi diagnosticado. Então é o seguinte, ela tinha que nascer já em Curitiba, num hospital especializado, para fazer a cirurgia imediatamente. Só que aí a médica fez uma previsão que ela nasceria ali pelo dia 18 de março de 2002. E nós fizemos toda a programação para viajar em torno do dia 10, por aí, de março de 2012, para Curitiba. Acontece que a minha esposa entrou em trabalho de parto no dia 5. Furou todas as previsões. E isso aconteceu aqui em Cuiabá. E aí fomos pro Hospital Geral aqui em Cuiabá. E aí foi para UTI aqui no Hospital Geral. E nós tínhamos que providenciar um hospital em Curitiba. Vaga no hospital em Curitiba. Tínhamos que providenciar UTI aérea para levá-la até Curitiba. E era uma corrida contra o tempo. Nós tínhamos que fazer isso imediatamente. Caraca. Era questão de horas. Caraca. E aí o drama foi isso. Se nós não conseguíssemos isso em questão de horas, nós poderíamos perdê-lo. Nesses dias aí, você ficava conversando ainda mais com Deus, cara? Olha, Pop, porque foi... filho, cara, filho, Ave Maria. Foi a pura fé. E aí, aqui o quadro era grave, chegou em Curitiba, teve uma médica lá que chegou a desenganá-la, e eu disse o seguinte, falei para minha esposa por telefone, falou, pode ficar tranquila que o melhor médico do mundo vai curá-la, que é Jesus Cristo. Você pode ficar tranquilo. E não deu outra. Deu tudo certo. Rapaz! Deu tudo certo. Muito bacana, muito bacana. A Virgínia voltou com toda a saúde. Tá com o olhinho brilhando, né, potência? Toninho, isso depois de anos você teve a sensação do amor de pai de novo, né? De novo. E que é a homenagem à minha mãe. Virgínia é o nome da minha mãe. E que eu sempre quis ter uma menina para homenagear a minha mãe. E rapaz, a Virgínia, tua filha, leva o nome da tua mamãe, que no início da história você começou a dizer que ela teve 8 filhos. 8 filhos. Toninho, ninguém começa ninguém começa uma relação visualizando o fim. Ninguém começa um namoro, tal dia vai acabar. Certo? Eu sou o seu telespectador, sempre que posso estou assistindo, pela qualidade da apresentação e pelas informações que nos deixa por dentro. E me lembro que um dia você, não feliz da vida, você fez um comunicado ao teu público, que naquele momento você não mais estava casado. 2 perguntas em uma só. Coragem sua chegar no programa de TV que você apresenta e externar algo muito pessoal. Naquele dia que você fez isso, você estava muito machucado? Seja sincero com um parceiro aqui. Olha, Pop, tava, mas eu também tava decidido a não ter um retorno. Aquele dia era o dia decisivo que eu falei, olha, aqui é o ponto final mesmo. E eu vou dizer que acabou mesmo. Mas vocês estavam juntos ainda? Não, já tinha separado. Já tinha separado. Tava cada um, mas... Cada um para um canto, e era o dia do fim mesmo. Falou, olha, aqui não tem volta, então é o fim e eu vou começar uma nova vida. Casei com o meu trabalho. Então aquele dia eu estava anunciando o fim do meu relacionamento na vida pessoal e o casamento com o trabalho. E por incrível que pareça, a partir daquele momento que eu casei com o trabalho, profissionalmente para mim tudo fluiu. Eu acho que foi o período melhor profissionalmente para mim, porque
tudo aquilo que eu tinha na minha vida. Você não teve sequelas pessoal da separação? Não, eu joguei pra cima do meu trabalho. As melhores reportagens, as melhores apresentações. Você passou a viver mais ainda o trabalho. Mais ainda. Pra não ter nenhum tipo de sequela, pra não ter nenhum tipo de... acho que é isso mesmo, pra não ter nenhum tipo de lembrança. Exatamente. Os seus filhos ficaram com você? Ficaram comigo. Eles optaram? Optaram. Toninho, você desculpa eu entrar nesses assuntos, mas eu quero mostrar pro telespectador o Toninho pai. O Toninho apresentador, o Toninho político, há maneiras da pessoa descobrir. Eles optaram em ficar com você? Optaram em ficar comigo. E como é que você, nesse momento, você... Porque, cara, não é... Geralmente, na maioria, a gente vê os filhos indo com quem? Com a mãe, né? E nesse caso... Ficaram comigo. Nós sempre tivemos uma relação muito aberta, né? Sempre saímos para jogar futebol. Sempre foi aquele paizão, né? De ficar com os meninos e continuamos isso, um cuidando do outro. Rapaz, eu acho que nesse momento, eu acho que eu fiz você dar uma respirada, né? Você acha que eu cheguei no teu coração com essa pergunta? Você tá se refazendo aí? Conversa comigo, pô. Hein? Bateu duro, né? Mas veja, o propósito, Toninho, é a gente tentar mostrar pro telespectador quem é você, cara. Você acha que o telespectador sabe dessas situações aí? Não sabe. Sabe não, pô. Um homem do seu tamanho, se emociona. Rapaz, um homem do seu tamanho, com o preparo que você tem profissional, se emocionar numa entrevista e tal, eu ganhei o dia, tiozão. Ganhei o dia pop aqui. Ô Toninho, qual foi o dia mais alegre da sua vida? Sem pensar muito. Pop, o nascimento dos meus filhos, né? Garoto! Isso num dialeto é o famoso ninja, pensa rápido. Cada momento dos três aí foi fantástico. Mágicos. Você me contou no início do nosso bate-papo 10, 20, 30, 40 anos atrás. Agora eu queria saber 10, 20, 15, 5 anos pra frente. O que é que você se vê e o que é que você espera dessa vida? Você trabalha para que a vida faça o que, Toninho? Pop, sinceramente eu não tenho um planejamento de futuro. Até porque eu sempre digo para os meus filhos, eu não sei o dia de amanhã, eu não conto com 1, 2 anos. A cada dia que eu acordo, eu agradeço a Deus o privilégio de estar vivo. Nesse mundo que nós vivemos, de doenças, de violência, nós temos que agradecer de estarmos vivos com saúde plena. Falou tudo. Mas se Deus me conceder o privilégio de estar vivo daqui a 10, 15 anos, eu já combinei com meus filhos. Eu pretendo trabalhar até ali os 60 anos de idade e depois parar tudo e viver a minha vida. Eu quero ir para o interior, nós temos uma propriedadezinha aqui no interior, um sítiozinho, viver ali sossegado, né, Toninho? Com a minha esposa, junto Virgininha, as galinhas, né? Há umas vaquinhas que dão leite, né? E eu brinco com meus filhos, falo, olha, eu cuidei de vocês, agora vocês vão cuidar de mim. E o velho é exigente. É óbvio. O velho vai querer comer carne de primeira, né? Viajar em primeira classe. Rapaz, olha, pro nadador trata de ir representar o Brasil nas Olimpíadas e pro piloto vai fazendo voo e mais voo, hein, rapaz? Pois é. Então vão acumulando dinheiro aí pra cuidar do velho. E a Virgininha também, né, pô? A Virgininha vai cuidando aí de arrumar um bom emprego aí que... Ô Toninho, eu tô agora indo de volta pro teu local de trabalho. Eu te busquei na Câmara, vou te deixar lá na Câmara novamente. O que eu não perguntei, Toninho, nesse nosso bate-papo? E que, poxa, seria importante você poder falar pra quem gosta do seu trabalho, pra quem gosta de você. O que eu não perguntei que é importante falar do Toninho de Souza? Pop, você perguntou tudo que ninguém nunca perguntou. Que bom. Várias entrevistas que eu concedi nesse período aí como vereador, como profissional da comunicação, eu nunca falei de assuntos como nós falamos aqui.
da minha vida pessoal, porque eu sempre fui uma pessoa reservada, nós nunca falamos, por exemplo, de filhos. Sim, tanto que eu me surpreendi com muitas coisas que você falou, a reação. Da minha história, né? Então, isso é inédito, né? Poxa. Na minha vida, nós falarmos sobre isso. Eu não outraria, aqui dentro dessa unidade móvel, onde a gente grava, eu não outraria para te constranger, eu não outraria para esse bate-papo, para que você saísse pior do que você entrou. Quando o convidado sai dessa entrevista melhor do que ele entrou, rapaz, é uma alegria, Toninho. E hoje você permitiu que eu chegasse no destino que eu busco em toda a entrevista. Eu busco chegar no coração do meu entrevistado, porque quando isso acontece, é fato, meu amigo. Então quando consegue é maravilha, e hoje nós conseguimos porque você foi sincero, você não ficou armado aí com receio disso, daquilo. Então pra mim valeu demais. Certo, Potência? Obrigado, Paulo. Ah, garoto, quando jogar o Corinthians e Flamengo, não fica tirando muita onda. De verdade. Poxa vida, cara. Outra coisa, muda a foto do WhatsApp. Tira esse Flamengo daí, pô. Vai lá, Potência. Um abraço, Obrigado, meu irmão. Um abraço, viu? Valeu. Vai com Deus. Valeu, Toninho. Muito obrigado, viu, nego velho? Minha amiga, meu amigo, o nosso propósito é sempre esse: mostrar do entrevistado situações que você não conhecia. Tomara que você tenha gostado, tá? Esse foi o Papo é Pop com o apresentador e vereador Toninho de Souza. Até semana que vem.